Você está sintonizado no programa Agenda Econômica, que hoje está examinando emprego e salário no Brasil. E a nossa convidada é a doutora Lúcia Garcia, coordenadora de pesquisa de emprego e desemprego do DIEESE, Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. Participa do programa o jornalista Davi Emerick. Doutora Lúcia, a questão da formalidade no trabalho, as estatísticas, pelo menos as do IBGE, não sei como serão as do DIEESE, na série histórica 2003-2011, tem demonstrado que o mercado de trabalho brasileiro vem se tornando cada vez mais formal, né? Porém, aí há sempre um porém, continua mantendo as suas desigualdades. Como analisar a convivência destas duas sinalizações? A sociedade brasileira é sempre um misto de permanências, né, e mudanças, e essa permanência é uma permanência, enfim, extremamente preocupante. Dos traços do que a gente pode chamar da heterogeneidade do mercado de trabalho brasileiro, né? Nós observamos em todas as estatísticas geradas hoje no Brasil, sejam elas resultado de pesquisas domiciliares, respondidas então pelos indivíduos aos inquéritos que batem à sua porta, ou resultantes também de registros administrativos, como é o caso da RAIS, como é o caso do CAGED, uma clara formalização do mercado de trabalho, né? E isso é bastante importante porque isso significa a ampliação da população que está sob o guarda-chuva da proteção social, né? Ainda mais numa sociedade que envelhece num ritmo muito célere, como é o caso brasileiro. Essa estruturação é natural que ela seja mais intensa quando nós estamos subindo os primeiros degraus de uma escada e ela vai se tornando mais difícil ao longo do tempo. O que eu quero dizer com isso? Quando nós tivemos um crescimento da economia brasileira entre 2009 e 2010, nós tivemos o maior contingente de agregação, a maior agregação de trabalhadores ao mercado de trabalho formal. Gradativamente, agora, nós vamos ter cada vez menos trabalhadores sendo incorporados ao segmento com carteira assinada. Mas, mesmo assim, nós vamos continuar nesse processo enquanto a nossa economia, enfim, esboçar alguma reação no contexto do capitalismo mundial. Né? Percebemos em todas as estatísticas esse movimento, mas percebemos também que os postos de trabalho gerados, mesmo que formais, não necessariamente terão sempre a mesma qualidade. Como fazer para que isso continue nesse nirvana? Como podemos atingir um movimento que é o desejável por todos? Ampliando investimentos. Não é? Sabemos o quanto é difícil realizar investimentos públicos, não é? Tanto é que nós tivemos um pacote agora recentemente anunciado pelo governo federal e precisamos de estímulo ao setor privado, enfim, para que os investimentos privados se realizem. Os primeiros degraus da nossa escada de formalização foram degraus que resultaram da utilização da nossa capacidade ociosa. Agora precisamos de novos investimentos. Doutora Lúcia, mas com a questão conceitual doutrinária, no auge do neoliberalismo, e nós tivemos isso muito nos governos Fernando Henrique, o mundo era todo neoliberal, a discussão era outra, que a formalização era uma besteira, que na verdade a economia precisava de uma desregulamentação, da maior liberdade de contratação e demissão, ou seja, vamos mais para o mercado informal do que para o mercado formal. O Brasil desmente essa tese? A senhora acha que essa discussão não vem mais? Nós esperamos, nós trabalhadores, já que a formalização está aumentando, quer dizer, o Brasil desmente essa tese da informalização? Nós esperamos que realmente o mundo se curve ao óbvio. Né? O Brasil hoje não somente ganha com o crescimento econômico e com políticas de estímulo, mas ganha
com o efeito renda gerado pelo processo de distribuição e de formalização. Eu acredito que a população aderiu a essa agenda, né? E como se beneficia dessa agenda e verifica claramente, não precisa de economista a traduzir para uma família de trabalhadores que hoje acessa, né, direitos sociais, uma iniciativa desprovida de qualquer tipo de guarda-chuva seja melhor que a atual. Mas há pressões para flexibilizar a CLT de Vargas. Há pressões. Agora, nós percebemos que quando a população se utiliza, né, de direitos como o seguro-desemprego, como a licença maternidade, não é? Férias, o próprio fundo de garantia, que o ajuda a adquirir a sua casa, enfim, todos esses direitos que estão associados a esse guarda-chuva da proteção social, porque no Brasil a proteção social e a cidadania ainda vêm pelo mundo laboral, que desmente uma outra questão do mundo liberal, que é a centralidade do trabalho. Eu acredito que a população realmente aderiu a essa agenda. Se é verdade isso que a senhora está falando, quer dizer, que a população, os trabalhadores aderiram à ideia da formalização, isso tem implicações profundas, porque mostra que todo esse debate que era feito, esse debate foi derrotado, ou seja, essas versões da desregulamentação, do custo do Brasil, claro que tal, reincidem sempre. Exatamente, quer dizer, isso certamente terá uma implicação de médio e longo prazo muito grande para a economia e para a sociedade brasileira. Eu acredito que sim, eu acredito que essa adesão ela ocorre, ela vem se aprofundando, não é? O que não quer dizer que não se queira discutir e atualizar essa consolidação das leis do trabalho, inclusive para estender os direitos sociais a outras formas de trabalho. Ou seja, estamos longe de uma situação espanhola, mas é preciso ficar de olho aberto. Sempre a economia, ela oscila, é próprio da própria estrutura capitalista a oscilação e a reação. Não é? O mercado de trabalho, ele nunca vai ditar uma sociedade, ele sempre vai ser uma figura, uma variável consequente da economia. Não é? Mas que trabalhadores brasileiros entendem que o trabalho é o principal meio de acesso à renda e inclusão social. E que esse mercado de trabalho é um mercado de trabalho de figuras desiguais, portanto, o poder do trabalhador frente ao poder do capital, ele é diferenciado e o trabalhador precisa de proteção e o capitalista, ele precisa de um horizonte de planejamento. Né? Então, acredito que não só trabalhadores aderiram a essa agenda da formalização, como diversos empregadores entendem que a rotatividade, a oscilação e a insegurança no mercado de trabalho também não é benéfico. Né? Então, eu realmente acredito que essa é uma agenda que veio para ficar. O que não quer dizer que nós não vamos discutir, não é? Direitos sociais no Brasil, extensão, alcance. Exemplo disso, o MEI. Né? A extensão, a novas modalidades, não é? De inclusão previdenciária para uma população que tem uma forma de trabalho completamente diferente do emprego, né? São trabalhadores que se deparam com a instabilidade do mercado de produtos e serviços, é um exemplo disso. Né? Algumas categorias extremamente organizadas de trabalhadores também pensam e estão colocando em prática algumas discussões, né? Como é aquela que nós estamos acompanhando hoje de desoneração da folha, por exemplo. Agora, já que nós estamos falando sobre as disparidades ainda existentes no nosso mercado de trabalho, vamos tocar aqui um tema que é o corte racial. No corte exclusivamente racial, o rendimento médio dos trabalhadores de cor branca foi estimado em R$ 2.050. O dos trabalhadores de cor preta, de R$ 1.073. Os trabalhadores de cor parda recebem, em média, rendimentos de R$ 1.121. Em 2003, o salário dos trabalhadores pretos era de 46,2% dos trabalhadores brancos, enquanto que em 2011 essa proporção subiu para
52,3%. Portanto, uma pequena redução da disparidade, que ainda é muito acentuada. Como analisar isso? Acho que a primeira questão é, quanto mais branco você for, maior é seu nível salarial, ou o rendimento, né? Então, realmente nós temos no Brasil a presença de uma segregação racial, né? Diferente de uma segregação racial institucionalizada, como nós tivemos, né, observamos no mundo, né, com o regime do apartheid ou a lei de Jim Crow nos Estados Unidos, né, o Brasil, como grande nação negra do mundo, ele tem um mecanismo muito mais eficiente de categorizar indivíduos pela cor, que é através de um preconceito que se coloca no liame da sociedade. Eficiente, né? Do ponto de vista negativo, né? Eficiente do ponto de vista Maligno. negativo, maligno, né? Maligno. Indesejável, né? Promotor da desigualdade. Em segundo lugar, então, e percebemos que esse é um olhar do ponto de vista ainda de valorização da miscigenação, né? Então, os pardos têm uma situação, os negros retintos enfrentam outra e os brancos uma terceira. Além disso, nós poderíamos agregar a questão de gênero, não é? Porque quando nós percebemos que mulheres e homens também são valorados de maneira diferente no mercado, nós vamos observar que as mulheres negras encontram-se na pior situação desse gradiente ou dessa escala, né, de status e remuneração. Então, a questão... Essa é uma primeira questão. Mas essa tragédia histórica ela não está, vamos dizer, ela não está sendo aprofundada. Quer dizer, as políticas têm conseguido, não na velocidade desejada, mas têm conseguido sair, vamos dizer, da situação de trágica para uma situação cada vez melhor, né? Isso devido, primeiro, a uma política de valorização do salário mínimo, salário de base, né? Em segundo lugar, porque nós estamos... construindo no Brasil um sistema de políticas afirmativas, né? Políticas de reparação que estão, sim, apresentando seus efeitos. Aí mais uma questão de uma agenda, né, que se altera no Brasil, né? A agenda da formalização e temos aí a agenda das cotas e políticas afirmativas. Né? Nós tivemos muitas vozes que se levantaram contra essa política e nós começamos a sentir os efeitos positivos no mercado de trabalho? Dessa situação. No mercado de trabalho, inclusive. Por quê? Porque um dos crivos no mercado de trabalho é a questão da escolaridade. À medida em que nós favorecemos a juventude negra, não é? Uma situação de acesso à educação, nós também vamos promovendo, nos promovendo como sociedade, não é? E a escolaridade que a gente vê é um aumento, por exemplo, o percentual de trabalhadores com 11 anos ou mais de estudo, que era de 46% em 2003, chegou a atingir 60% em 2011, ou seja, na média, a escolaridade vem tendo uma presença muito marcante. A senhora acha que dentro desse contexto também, essas áreas sociais dos negros e dos pardos, eles também vêm contribuindo aceleradamente para isso aqui? Vem, porque a escolarização no Brasil, ele é um movimento, a universalização do acesso à educação e o crescimento da população com mais anos de estudo é uma tendência que vem em marcha já há mais de uma década, não é? Então, realmente nós estamos alcançando uma situação mais favorável. A nossa agenda agora, no âmbito da educação, é a discussão do conteúdo do ensino médio no Brasil. E quando nós discutimos isso, nós estamos falando de uma escola adequada aos desejos e perspectivas da juventude, porque a nossa educação fundamental, ela já foi resolvida do ponto de vista de currículo e de acesso. A nossa agenda no fundamental é a qualidade do ensino, não é? E a agenda agora aberta
no âmbito da educação é realmente o conteúdo do ensino médio. Por quê? Porque não adequadas aos desejos da juventude, porque a evasão do ensino médio ainda é importante, porque um país não se faz só de cientistas, se faz de técnicos também valorizados. A questão da idade é um outro fator que, junto com a escolaridade, traçam esse novo perfil que estaria sendo construído, né? Porque no período dessa série histórica, 2003-2011, também houve um aumento da participação dos ocupados com 50 anos ou mais de idade no mercado de trabalho. O crescimento foi de 16% para 22% dessa faixa etária. Como explicar isso? Nossa população está envelhecendo, né? Nós somos um país em transição demográfica, né? Então, a ideia de um país juvenil é algo que está ficando distante da nossa realidade. Nós somos um país de uma população adulta e madura. Inclusive, já se fala de uma segunda fase adulta, não é? Uma fase adulta que vai até os 50 anos e essa segunda fase adulta, onde nós temos justamente pessoas que estão no auge do vigor físico, do seu acúmulo de experiência profissional, não é? E que desejam estar no mercado de trabalho porque as condições que tornaram a longevidade, enfim, que deram origem à longevidade que nós encontramos hoje na população brasileira, elas se manifestam ao longo do ciclo de vida. Então, um indivíduo que com 40 anos era considerado, nos anos 60, um indivíduo que já estaria em fase de aposentadoria, hoje é um indivíduo que está em metade da sua vida, né? Então, é natural que nós tenhamos essa inserção bastante importante de populações entre 50, não é, e 60, 65 anos no mercado de trabalho, o que também requer maturidade e debate na sociedade brasileira, porque isso está associado à nossa política previdenciária. No próximo bloco, a Agenda Econômica vai examinar a crise do mercado de trabalho mundial e também o papel da juventude no mercado de trabalho brasileiro. Continue com a gente.